Dizem que o Go é o jogo mais antigo ainda jogado continuamente no mundo, que nasceu antes da escrita chinesa se fixar, antes da existência do monoteísmo e muito antes de Confúcio e Sócrates filosofarem. E ainda assim, 3, 4 ou 5 milênios depois, ele segue vivo, agora até no Pampa Gaúcho. Bem-vindos ao Go no Pampa, o podcast onde tradição e estratégia se cruzam como linhas num tabuleiro de 19 por 19. Eu sou Pedro, fundador do Clube Pampa Go, e este programa será gravado num único take, sem pretensões, na esperança de uma conversa com uma roda solitária de chimarrão. Vamos lá. Aqui cabe o primeiro disclaimer. Eu não sou historiador, não tenho autoridade nenhuma para falar sobre o que eu vou falar hoje e peço que meus ouvintes me corrijam caso eu esteja equivocado em quaisquer dos pontos que eu trouxer. Ademais, não sou também um grande jogador. Muito pelo contrário, sou um iniciante entusiasta que gosta muito de aprender devagarinho o que esse jogo brilhante tem para nos ensinar. Com isso, começamos! O Go, também conhecido pelo seu nome coreano Baduk ou Weiqi, como é chamado na China, é tão antigo que sua origem se confunde com a própria invenção da ideia de pensar. O nome coreano Baduk possivelmente vem das palavras Pat e Torp, uma grafia antiga para campo de pedras. O nome Weiqi, em chinês, significa o jogo do cercamento. O popular nome Go vem do japonês Igo, com o mesmo significado do Weiqi chinês. Conta-se que o imperador Yao, há mais de 4.000 anos, criou o jogo para ensinar ao seu filho irresponsável disciplina e equilíbrio mental. Outras lendas dizem que o jogo nasceu entre sábios taoístas como uma forma de meditar sobre o cosmos, cada pedra sendo uma escolha, uma consequência. Ao longo do tempo, disse que governantes, líderes, generais e estrategistas utilizaram o Go como maneira de divisar planos militares em ambos ataque e defesa. As evidências científicas mais antigas que temos são citações em textos chineses do século VI a.C. Para comparação, o xadrez, com cuja presença estamos bastante acostumados, pode ser traçado até a Índia no século VII depois de Cristo. Ou seja, a despeito das origens míticas de cada um dos jogos, entre os primeiros achados arqueológicos de cada um, temos pelo menos 1.000 anos. Ressalto aqui que ninguém é melhor do que ninguém e não estamos medindo nada. É só para ilustrar o quão antiga é a experiência desse tabuleiro, dessas pedras. Mais um ponto fascinante para se ter em mente quando se joga Go. O Go nasceu como uma metáfora para o mundo, um tabuleiro vazio, onde cada movimento cria forma, conflito e harmonia. No centro disso tudo, uma ideia simples e poderosa, o equilíbrio entre ataque e defesa, entre força e sutileza. Já foi dito que os dois jogadores não são simples pessoas que se confrontam, mas sim representações de duas forças opostas que tentam conviver num mesmo espaço-tempo. Muito bem, como que funciona o Go? Imaginem um tabuleiro com 19 linhas horizontais e 19 verticais. São 361 cruzamentos ou intersecções. Dois jogadores se enfrentam, um com pedras pretas, outro com brancas. O objetivo é cercar e controlar território, não capturar um rei nem eliminar o outro jogador, mas ocupar espaço e, se necessário, defender esse espaço ou invadir aquele do seu oponente. Cada pedra colocada é definitiva e nenhuma pedra pode ser movida. Não existe voltar atrás. Quando um grupo de pedras é completamente cercado, ele é removido do tabuleiro. Ele é capturado. Mas o verdadeiro desafio está em prever o futuro. Cada jogada altera o destino de dezenas de possibilidades. Um único erro, mesmo no início, pode se tornar uma avalanche no final da partida. É um jogo sobre tempo, paciência e visão. Em certo sentido, o Go
é o contrário da pressa. É um diálogo silencioso. Existe um termo para isso. Shudan. Significa conversa através das mãos. São dois jogadores, pedras e o som seco do raciocínio. Durante séculos, o Go foi privilégio dos estudiosos e da corte chinesa. Era considerado uma das 4 artes do erudito, junto com a caligrafia, a pintura e a música. Mas a China antiga não era um império isolado, e o Go viajou. Primeiro, entre os séculos V e VII, atravessou a Coreia, onde recebeu o nome de Baduk. No mesmo século VII, tudo isso depois de Cristo, chegou ao Japão, mas ganhou popularidade na corte imperial a partir do século VIII. E foi ali que ele floresceu de modo institucional. 9 séculos depois, no século XVII, o shogunato Tokugawa criou as 4 escolas ou casas oficiais de Go. Honinbo, sendo essa a mais importante, Hayashi, Inoue e Yasui. Essas escolas, essas casas, formavam jogadores profissionais e recebiam apoio direto do governo. Os melhores jogadores eram chamados de Meijin, mestres de altíssima reputação, comparáveis a poetas imperiais. Na época, só existia um Meijin por vez, e esse título significava que seu detentor era o melhor de todos os jogadores do país. Só se conseguia esse título por um consenso, e se nenhum jogador estivesse claramente acima dos outros, simplesmente ninguém detinha esse título, né? Neste mesmo período, o Go se tornou uma forma de arte e uma disciplina espiritual. O tabuleiro virou um campo de batalha simbólico, onde honra, sabedoria e estética se entrelaçavam. Trago aqui a título de curiosidade que desde 1962 o título Meijin foi revivido como um torneio profissional e é um dos 3 maiores campeonatos que acontecem no Japão, com um prêmio de mais de R$1 milhão. Pouca coisa. Por que eu estou contando tudo isso? Olha só, com o fim do shogunato e a modernização do Japão na era Meiji, o nome é parecido com o Meijin, mas não é igual, tem um N no final do título lá, né? Nessa era Meiji, quando ela acabou, o sistema feudal das escolas de Go se desfez. Foi um tempo muito difícil para quem vivia do jogo, seja jogando, seja ensinando, mas o espírito do Go persistiu. Em 1924, surge o Nihon Ki-in, a Associação Japonesa de Go, fundada em Tóquio. Ele foi responsável por profissionalizar o jogo, criar torneios, ranquear jogadores e publicar revistas e livros especializados. Foi graças ao Nihon Ki-in que o Go se internacionalizou de vez. Campeonatos começaram a ser transmitidos e nisso o Japão se tornou o epicentro mundial do jogo durante o século XX. Mestres como Go Seigen e Kitani Minoru reinventaram o estilo com aberturas ousadas e partidas lendárias. E por meio da diáspora japonesa, o Go cruzou oceanos. Segundo o site do Brasil Nihon Ki-in, em 1989, o mestre de nível 9º Dan profissional, Iwamoto Kaoru, fundou o então chamado Nihon Ki-in da América do Sul, com o intuito de ser um centro local para a divulgação do Go. Citando o site, abre aspas, com a construção de um centro permanente de Go nas Américas, ele, Iwamoto Kaoru, realizou uma de suas mais antigas ambições. Sua visão tomou forma com a construção do prédio da sede do Nihon Ki-in em São Paulo. Fecha aspas. Mas muito antes disso, a cronologia da imigração japonesa ao Brasil, de 1908 em diante, mostra que aqui já tinha comunidades japonesas estabelecidas, o que torna plausível que o jogo já tivesse sido introduzido por essas comunidades. Eu não sei quantos clubes ativos existem no Brasil ou onde estão, mas eu adoraria saber. Se tu que está ouvindo souber de algum clube, ou melhor ainda, se fizer parte de algum clube, escreve nos comentários deste episódio ou lá no Instagram do Clube Pampagô mais informações para que eu possa e juntos possamos divulgar ainda mais o Go no Brasil. Hoje, o Go vive uma nova era. Durante muito tempo, acreditou-se que nenhuma máquina seria capaz de dominar o jogo. O número de possibilidades em uma partida de Go é muito maior do que o número de átomos no universo observável.
mas em 2016 o mundo assistiu estarrecido à vitória da inteligência artificial AlphaGo da Google DeepMind sobre o campeão mundial Isidore por 4 partidas a 1. Um documentário excelente está disponível no YouTube com legendas em português com o nome AlphaGo, o filme. O link vai estar na descrição deste episódio. De repente, o Go virou notícia global. Na Coreia do Sul, os jogos eram transmitidos em telões na rua, nas calçadas. E o que parecia um fim, a máquina vencendo o humano, se revelou um novo começo. O AlphaGo mostrou aos profissionais padrões inéditos de jogadas, estratégias nunca antes imaginadas, e hoje, estudar com o auxílio das inteligências artificiais é totalmente normal e faz parte do dia a dia de jogadores amadores interessados em continuar melhorando e, com certeza, parte do dia a dia de todos os jogadores profissionais. Aqui nesse momento eu quero tirar um pouco do foco até então e quero ler um poema intitulado El Go, do poeta argentino Jorge Luis Borges, que eu traduzi sem permissão. Hoje, 9 de setembro de 1978, tive na palma da mão um pequeno disco dos 361 que se requerem para o jogo astrológico de Go, esse outro xadrez do Oriente. É mais antigo que a mais antiga escritura, e o tabuleiro é um mapa do universo. Suas variações negras e brancas esgotarão o tempo. Nele, podem perder-se os homens como no amor e no dia. Hoje, 9 de setembro de 1978, eu, que sou ignorante de tantas coisas, sei que ignoro uma mais. E agradeço a meus númenes esta revelação de um labirinto que nunca será meu. Belíssimo. Muito bem. Entre o mate e o tabuleiro, vamos lá. Quero traçar alguns paralelos entre o Go e a cultura gaúcha, né? Juntando essas duas coisas que me gustam tanto. Há algo de profundamente pampiano no Go. O campo vazio do tabuleiro lembra o horizonte do Pampa, vasto, aberto, cheio de sonhos e possibilidades. A paciência que o jogo exige é a mesma da cevadura de um chimarrão, de quem espera o fogo certo no churrasco ou observa o tempo mudar sobre o campo. E o respeito entre adversários no Go é irmão do respeito do gaúcho pela palavra dada, firme, silenciosa, verdadeira. No Go, cada jogada conta uma história de território e de convivência, como na própria história do Rio Grande, feita de disputas e equilíbrios, de tempo e de vento. Quem dera por isso o Go encontrasse terreno fértil aqui. É um jogo que fala de estratégia, mas também de identidade, de enxergar o todo antes de agir, de compreender o outro para coexistir. E chego a uma conclusão deste primeiro episódio e queria falar sobre o que é o PampaGo, este clube, né? O Clube PampaGo é uma iniciativa de divulgação desse jogo tão querido e um esforço insistente para jogar ao vivo, para pegar as pedras com a mão, para ouvir o barulho do tabuleiro, para olhar no olho do companheiro de peleia, para aprender junto, para se divertir com um mediador de comunicação que é esse caos organizado em forma de jogo, né? Do imperador Yao até as mesas dos nossos clubes, das cortes da Ásia Antiga até os mates ao pé do fogo, o Go segue o mesmo. Um tabuleiro vazio e 2 cores. Mas dentro desse minimalismo cabe um infinito. Cada partida é um pequeno universo onde o pensamento humano desenha padrões de vida, morte e renascimento. O podcast Go no Pampa nasce para celebrar isso, o encontro entre o velho e o novo, o leste e o sul, a mente e o coração. E se tu nunca jogou Baduk, talvez hoje seja o momento de colocar a tua primeira pedra, porque todo grande território começa com um único ponto, uma única estaca. Por fim, quero dizer que Go
é muito melhor ao vivo. E é com esse sentimento que faço um convite para todos os ouvintes, em especial quem é de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha. Vem aprender e jogar Go com a gente.